A paz de Deus, amados irmãos, continuando a leitura bíblica, hoje em Gênesis 49, diz assim: Jacó abençoa seus filhos e morre. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciai-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouve, filhos de Jacó, e ouve a Israel, vosso pai. Rubem, tu és meu primogênito, minha força, o príncipe de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, inconstante como a água. Não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O centro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta é a cepa mais excelente. Ele lavará o seu vestido novinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu termo será em Sidom. Isacar é jumento de fortes ossos, e deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, e a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavalo por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Asser, o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Naphtali é uma serva solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correrão sobre o muro. Os frecheiros lhe deram amargura, e o frecharam e aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os seus braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Donde é o pastor e a pedra de Israel? Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre.
As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é que lhes falou seu pai. Quando os abençoou, a cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Maquipela, que está em frente de Maré, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara sua mulher, ali sepultaram a Isaque e a Rebeca sua mulher, e ali eu sepultei a Leia. O campo e a cova que está nele foi comprado aos filhos de Éter. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Então, ali Jacó, antes de morrer, abençoou ali os filhos dele, né? Cada um segundo a bênção ali que Deus dá no coração dele, né? Segundo as personalidades de cada filho, né? E do desejo que ele quis ali abençoou a cada um. E pediu para eles enterrar ele lá junto com Leia, né? Que é a esposa dele, lá na terra que Abraão comprou, né? E que bom que Abraão comprou esse pedaço de terra, né? Isso, né, também nos ensina a garantir lá o que é nosso, né? Tipo, não ficar só de boca, né? Porque os filhos lá, os filhos de Et, né, da onde foi comprado esse campo, né? Eles falaram lá que Abraão podia podia enterrar, né, o morto dele, né? Que no caso naquela época era Sara. Em qualquer lugar, no melhor da terra, e tudo bem, mas ele quis comprar, né? E ele comprou e ele garantiu aquela terra lá para todas as gerações dele, porque, né, depois vai morrendo as pessoas, vai vindo novas gerações, e aquilo que é tratado de boca, né, não é uma coisa firme, né? Não é uma coisa firmada. E ali ele firmou, né? Ele comprou e garantiu ali para as futuras gerações dele. E agora Jacó quer ser enterrado lá, né? Pediu para ser enterrado lá. Então, continuando em Gênesis 50, a lamentação por Jacó e o seu enterro. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele, e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel, e cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam, e os egípcios os choram 70 dias. Passados, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã. Ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte o meu pai, então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciões da sua casa e todos os anciões da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo.
e o concurso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira do Espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e grandíssimo pranto. E fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do Espinhal, disseram: É este o pranto grande dos egípcios? Por isso chamou-se o seu nome a Belmisraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como eles lhes ordenara, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Maquipela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura, a Efron o Eteu, em frente de Maré. Então, assim, cumpriram lá, levaram o pai dele, né? E foi uma grande lamentação, né? Por Jacó. Então, continuando. José anima seus irmãos. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram à sepultura de seu pai. Depois de haver sepultado seu pai, vendo então os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José, e nos pagará certamente todo o mal que lhes fizemos. Porquanto enviaram a José dizendo: Teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogo-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Ei-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar a vida de um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Então, né, os irmãos acharam ali que depois que o pai deles morreram, né, José ia querer se vingar, mas não, né, ele já havia perdoado. Ele estava muito triste ainda, né, por tudo aquilo que os irmãos dele fez, né, que ele causou para ele um grande sofrimento, mas ele não desejava vingança, né. Isso não diminuía, né, a maldade que os irmãos deles tinham feito, mas ele ali sabia que, né, Deus transformou tudo aquilo em bem, né, Deus fez ele prosperar, então ele não tinha mágoa lá dos irmãos dele, né, ele tinha uma tristeza, mas não uma vontade de vingança, né, ele já havia perdoado. Então, finalizando aqui, Gênesis 50, a morte de José. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transpor os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. Então, aqui finaliza o livro de Gênesis, né? Terminei Gênesis 50. Então, a continuação lá, a gente já vai pro segundo livro aqui, né? Que Moisés escreveu, que é o Êxodo. Então, né? Vencemos aí um livro da Bíblia, né? Graças a Deus, com a ajuda do Senhor. E é isso, continuem orando, continuem buscando o Senhor. Deus é maravilhoso, né?
E além da gente conhecer, né, a história desse povo, né, antigo, a gente também conhece, né, como Deus trabalha, né, na vida da gente, né, que é um povo assim que serve a Deus, né, fiel a Deus, que amava muito o Senhor, que buscava conhecer o Senhor, conhecer a lei dele, conhecer aquilo que é agradável a Deus e cumprir, né? Eles buscavam cumprir, mas volta e meia eles cometiam um erro ou outro, né? Mas Deus tá ali sempre perdoando, né? E assim Deus faz com a gente, né? Mas qual que é a diferença lá de uma pessoa que não teme o Senhor e da pessoa que teme o Senhor, né? Qual que é a diferença? A diferença é que quando a pessoa que teme o Senhor peca e ela é confrontada, né? Ela se dá por conta que ela está pecando, que ela cometeu um pecado, ela se arrepende, né? Ela lamenta, ela fica triste, ela quer voltar para o Senhor. E as pessoas que não temem o Senhor, elas pecam e arrumam desculpa para continuar vivendo no pecado, né? Então essa é a diferença do povo de Deus, né? A gente busca ser perfeito, mas volta e meia corre o risco de errar, né? Mas a gente, né, se arrepende e retorna para o Senhor, né? Com arrependimentos verdadeiros, sinceros, né? E não arrumando desculpa para continuar no pecado, né? Igual aconteceu lá para frente, né? Vai vir aqui a história, né? Aconteceu faz anos, né? Mas aqui na Bíblia, uma história mais para frente, da história de Davi, né? E Saul, né? Saul, ele pecou contra o Senhor, né? Ele foi para uma guerra e o Senhor mandou matar todos, né? Matar rei, matar os animais, matar tudo. E ele pega e deixa os animais vivos, né? E deixa o rei vivo, né? E quando ele é confrontado por Samuel, ele arruma desculpas para continuar no pecado, né? Ele vai lá e fala para Samuel, não, eu fiquei com os animais para sacrificar pro Senhor, né? Tipo, ele vai dando desculpas, né? Então, ele não tem um arrependimento justo ali, ele não arrepende de coração, ele arruma desculpa. E aí, Deus sai da vida dele. E aí, Deus saindo da vida dele, né? Ele perdendo a presença ali do Espírito Santo, a vida dele começa a desandar e vai cada vez de mal a pior, né? Ao contrário do que acontece com Davi, né? Davi também pecou contra o Senhor, né? Davi, ele desejou lá Betseba, né? A esposa lá do esqueci o nome do Urias, não lembro. Uzias, alguma coisa com U, né? Não lembro. Mas ele desejou a esposa lá de um servo dele, né? E ele colocou esse servo na frente da guerra. Ele falou assim, ele vai morrer e ela vai ficar viúva e eu vou poder ter ela como mulher, né? Então, na cabeça dele, ele não quis cometer ali um adultério, né? Ficar com a mulher casada, mas ele imaginou, né? Se ele morre, eu posso ficar com a esposa dele. E ele planejou, né, essa morte. Só que o olhar das pessoas comuns, né? Ele não tinha feito nada demais, né? A mulher ficou viúva, ele casou com ela e tá tudo certo. Mas Deus conhece o coração, né? Deus é onisciente e ele é onipresente, ele sonda os nossos corações. E ele sabia ali que Davi, ele tinha planejado colocar lá o rapaz na frente das guerras para morrer, para ele ficar com a esposa dele. Então, Deus revela isso para Samuel e Samuel confronta lá Davi. E Davi, né, se arrepende amargamente, né, na hora. E ele morre de medo de ficar lá sem a presença de Deus, porque ele sabe o que aconteceu com Saul. Então ele se arrepende de uma forma sincera, tanto que Deus o perdoa, né? E Deus dá para ele lá Salomão, né? Um descendente lá do trono, que saiu da barriga dessa mulher, né? Então, isso foi um jeito de Deus mostrar para ele que ele foi perdoado, né? Que a moça lá, a Betseba, concebeu de Davi, né? Concebeu e teve Salomão. Então, que foi o sucessor do trono. Então, essa é a diferença, tá? Do povo de Deus ali. A gente não é um ET lá, uma pessoa, né? Que consegue, né, viver assim tão perfeito, né? Mas é a luta pela perfeição, né? A busca por conhecer o Senhor, por conhecer a lei de Deus, por orar todos os dias, por jejuar com frequência,
para estar ali cheio do Espírito Santo, para estar vigiando, para estar prestando atenção nas armadilhas do inimigo. Mas se cai no pecado, assim, sem querer, acontece. A pessoa já, quando percebe que aquilo que fez era pecado, já se arrepende, já busca o Senhor, busca se reconciliar e não fica dando desculpa, né? Não fica falando, Deus entende, a carne é fraca, não fica arrumando essas desculpas, né? Que as pessoas mundanas arrumam. Então a gente não deve viver dessa forma, né? Não deve ficar arrumando aí desculpa para continuar no pecado. Não, percebeu que pecou? Porque tem pecado que a pessoa nem percebe na hora, né? E percebe depois, né? Aí percebeu, já tem que se arrepender e se reconciliar com Deus, né? Jesus morreu por nós, para que a gente esteja, né, firme, né? Ninguém é perfeito, só Jesus foi perfeito, mas para que a gente tenha oportunidade de estar se reconciliando e buscando o Senhor e se mantendo firme e fiel até o fim, né? Para a gente herdar lá a coroa da vida eterna com o Senhor Jesus Cristo, né? Que logo Ele vem, né? Ele tá, logo Ele chega. Então vamos lá se manter fiel. E errou, aconteceu alguma coisa, não tenha vergonha, se reconcilie com Deus, peça perdão, né? Mostre lá arrependimentos verdadeiros, né? E Deus conhece o coração de cada um, Deus sabe da dificuldade de cada um, Deus sabe da busca de cada um, né? Às vezes uma pessoa julga, né? Fala, aquela pessoa é uma pecadora, mas Deus sabe do esforço que ela tá fazendo para deixar aquele pecado, aquele espinho na carne, né? Tem pecados que são mais difíceis de deixar, um costume, né? Mas Deus sabe do coração, sabe do esforço da pessoa e Deus ajuda, tá? Então, pedindo em oração ajuda para o Senhor para abandonar esses espinhos na carne, né? Para abandonar esses pecados que tá fazendo lá você viver afastado do Senhor, né? Não é fácil, mas é possível. É possível e com a ajuda de Deus a gente vai conseguir, tá? Então, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e vamos continuar aí lendo a Bíblia, já finalizamos um livro, vamos continuar até o final, tá? Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite.